Olá! Olha, tem um dado que me deixou pensando esses dias, sabe? Apesar daquela nossa conhecida resistência em falar sobre morte, fim da vida e tal, Uhum. parece que alguma coisa mudou. Desde a pandemia de 2020, o número de testamentos feitos aqui no Brasil subiu bastante. É verdade. E não é só gente com muita grana, não, viu? Pessoas com patrimônio mais, digamos, modesto também estão buscando isso. O que será que está por trás, hein? Olha, é uma observação muito boa. A gente está vendo mesmo uma mudança cultural interessante, assim. Né? E como você falou, a motivação parece ir além da simples divisão de bens. Tem uma busca maior por segurança para os entes queridos, sabe? Sim. Um desejo de evitar aqueles conflitos de família, aquelas brigas que se arrastam na justiça. Nossa, nem me fale. E também acho uma vontade de ter mais voz sobre o destino daquilo que a pessoa construiu, né? É um sinal de um planejamento mais consciente, talvez. A pandemia pode ter dado um empurrãozinho nisso, forçando a gente a encarar a fragilidade da vida, né? Exato. Faz a gente pensar em como usar as ferramentas que a gente tem para lidar com isso. E é justamente essa ferramenta, o testamento, que a gente vai explorar hoje. Ótimo. Recebemos um material de estudo bem completo sobre sucessão testamentária no direito brasileiro, sabe? E a nossa missão aqui é, bom, mergulhar nesse conteúdo. Vamos lá. Vamos tentar entender juntos as regras, os tipos de testamento que existem, quem é que pode fazer, quem pode receber. E por que esse instrumento, que às vezes parece tão formal, tão distante, é tão relevante na prática? Perfeito. É fascinante como o testamento consegue ser ao mesmo tempo um ato jurídico cheio de requisitos e também uma tela em branco para a pessoa expressar a vontade mais pessoal dela. Para começar a organizar as ideias, então, vamos diferenciar os caminhos que a herança pode tomar. Basicamente, a gente ouve falar de sucessão legítima e testamentária. Qual a diferença fundamental entre elas? A chave, assim, está na origem das regras. Na sucessão legítima, que é o que acontece por padrão, sabe? Quando não tem testamento ou ele não cobre tudo, é a lei quem diz quem herda e quanto cada um leva. Ah, tá. A lei define. Isso. O Código Civil tem uma ordem lá, uma preferência, vamos dizer assim. Já na sucessão testamentária, a partilha segue o que a pessoa que faleceu deixou escrito no testamento. É a vontade dela que manda. Entendi. Mas elas não se excluem, né? Podem acontecer juntas na mesma herança. Perfeitamente. É muito comum, aliás. Uma parte dos bens pode seguir a lei e outra parte ir para quem está no testamento. Certo. Mas aqui entra um limite crucial, que gera muita dúvida. A liberdade de testar não é total no Brasil, se existirem os tais herdeiros necessários. Essa figura é chave mesmo. Quem são eles para a gente relembrar? Então, são os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Os ascendentes, pais, avós. E o cônjuge ou companheiro, companheira. Ok. Se a pessoa que faleceu deixou algum desses parentes, ela só pode dispor livremente, por testamento, de metade do patrimônio dela. 50%? Só metade. Essa é a famosa metade disponível. Os outros 50%, que a gente chama de legítima, a lei reserva para esses herdeiros necessários. É um jeito que a lei achou para proteger o núcleo familiar mais próximo, sabe? Garantir uma parte para eles, mesmo que o testador quisesse dar tudo para outra pessoa. Uhum. Isso está bem amarrado no nosso Código Civil. Faz sentido. É um equilíbrio, né? Entre a vontade da pessoa e a proteção da família. E essa ideia de deixar instruções para depois da morte, isso não é de hoje, né? Tem história aí. Nossa, com certeza. As raízes do testamento, como a gente conhece, vêm lá do direito romano. Imagina só, atos públicos, solenes, Nossa. com regras bem definidas sobre como manifestar a vontade, quem podia ser testemunha. Eles tinham até formas especiais, tipo o testamento militar para soldados em campanha. Bem prático para a época, né? Que interessante. E como é que essa tradição chegou aqui no Brasil? Veio principalmente por Portugal, né? Pelas ordenações do reino, que valeram aqui por séculos, antes mesmo do nosso primeiro Código Civil. Sei. Essas ordenações já traziam umas figuras que são familiares hoje, como o testamento público, feito na frente de um oficial, e o testamento cerrado, aquele mais secreto, lacrado. O fascinante aqui é ver como essas estruturas antigas
não só continuaram, mas foram adaptadas, né? Exatamente. O nosso Código Civil atual, de 2002, manteve essas formas clássicas e ainda adicionou outras pensadas para situações bem específicas, tipo estar em alto mar ou num avião. Isso. E isso conecta direitinho com o que a gente falou no começo. Um instrumento jurídico com séculos de história, ganhando um novo fôlego, uma nova relevância no Brasil de hoje. Talvez justamente por oferecer essas opções e essa segurança. É isso aí. A lei vai se moldando, né? As necessidades, a cultura da sociedade. E essa procura maior por testamentos mostra como as pessoas estão redescobrindo o valor dessa ferramenta antiga para os desafios de hoje. Falando nessas formas, nessas embalagens diferentes para a última vontade, vamos detalhar um pouquinho? O código separa em formas ordinárias e especiais, certo? Aqui a coisa começa a ficar bem prática. Isso. As ordinárias são as do dia a dia, as mais comuns. Primeiro, tem o testamento público. Público. Ele é considerado mais seguro, juridicamente falando. É feito todo no cartório, ditado ou apresentado para o tabelião, com 2 testemunhas presentes. E fica lá, registrado no livro do cartório. É público no sentido de ser oficial, não que qualquer um possa ler quando quiser, claro. Ah, bom. E o cerrado? Esse nome já entrega que é diferente. Sim, o cerrado tem um ar de mistério. A pessoa escreve o testamento ou alguém escreve para ela, a pedido, o chamado rogo. Arrogo. Isso. Aí a pessoa assina, leva para o tabelião, não para ele ler o conteúdo, mas para ele aprovar na frente de 2 testemunhas, lacrar o envelope e costurar. O conteúdo fica secreto até a morte. Nossa, que interessante. É tipo mandar uma carta para o futuro com o selo oficial de que é autêntica e não foi mexida. Exatamente essa a ideia. E tem mais alguma forma ordinária? Tem o testamento particular. Esse é o mais caseiro, vamos dizer assim. Ah, É escrito e assinado pelo próprio testador sem precisar ir no cartório naquele momento. Mas, atenção, precisa ser lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que também assinam. 3. 3. A vantagem é a simplicidade, a privacidade inicial, mas a desvantagem é que ele depende de confirmação na justiça depois, com as testemunhas sendo ouvidas, o que pode ser mais complicado e incerto que o público ou o cerrado, sabe? Entendi. Talvez essa simplicidade inicial explique um pouco o aumento que a gente vê, né? Pessoas buscando algo menos burocrático num primeiro momento. Pode ser um fator, sim. Então a lógica é mais segurança formal no público, mais sigilo no cerrado, mais simplicidade inicial no particular e as formas especiais. São muito usadas, olha, são bem raras, porque são para situações muito, muito excepcionais. Tipo, O nome já diz, marítimo, a bordo de navio, aeronáutico, em aeronave e militar, para militares ou até civis a serviço das Forças Armadas em campanha em situação de guerra. entendi. A ideia é permitir que a pessoa manifeste a vontade quando não tem como ir a um tabelião. Mas, geralmente, esses testamentos especiais têm validade temporária, viu? Ah, é? Se a pessoa sobreviver à situação de risco e puder fazer um testamento comum depois, ela tem que fazer. Senão, aquele especial perde a validade, caduca. A lei sempre prefere as formas ordinárias, pela segurança jurídica maior. Claro, são soluções de emergência mesmo. Bom, então já entendemos as diferentes roupagens do testamento. Mas o que importa mesmo é o recheio, né? O conteúdo. Muita gente pensa que testamento é só para dinheiro, para dizer a casa fica para fulana, o carro para ciclano. E é muito, muito mais amplo que isso. Claro, as disposições patrimoniais são centrais. Nomear herdeiros que recebem uma parte da herança ou legatários, que recebem bens específicos, como você falou. Uhum. Definir como vai ser a divisão, isso tudo é importante. Mas o testamento pode carregar mensagens e decisões que, olha, não tem preço. Que tipo de decisões seriam essas, as não patrimoniais? Fiquei curiosa agora. São manifestações de vontade que tocam em coisas muito pessoais da vida, sabe? Por exemplo, um pai pode usar o testamento para reconhecer formalmente um filho que não foi registrado em vida. Nossa! Sério? Sério? Uma mãe pode nomear um tutor de confiança para os filhos menores caso ela falte. Alguém pode perdoar um herdeiro que cometeu um ato grave, a tal da indignidade, que normalmente excluiria a pessoa da herança.
Que forte isso. Pode até deixar instruções sobre o próprio funeral ou sobre doação de órgãos. Nossa, isso muda tudo. O testamento vira um canal para exercer cuidado, responsabilidade, até afeto depois da morte. Não é só sobre ter coisas, mas sobre ser e cuidar. Exatamente. É um espaço para deixar um legado de valores, de reconhecimento, de proteção. Talvez essa dimensão mais humana também explique por que mais gente está pensando em fazer testamento, buscando deixar não só os bens organizados, mas também as relações e responsabilidades encaminhadas, né? Faz muito sentido mesmo. Agora vamos entrar nas regras de quem pode participar desse jogo. Quem tem a chamada capacidade ativa, ou seja, quem pode fazer um testamento? Olha, a regra geral é qualquer pessoa capaz civilmente e que tenha pleno discernimento na hora de fazer. Precisa entender o que está fazendo, as consequências daquilo. E aqui tem um detalhe que me chamou a atenção no material. A idade mínima é diferente da maioridade civil, né? Isso mesmo. É um ponto bem interessante e específico do direito das sucessões. O Código Civil permite que maiores de 16 anos façam testamento. 16. 16. É uma capacidade especial para esse ato específico antes mesmo dos 18. O legislador entendeu que, com essa idade, a pessoa já poderia ter maturidade para dispor dos bens para depois da morte, mesmo que ainda não possa fazer outras coisas, tipo dirigir ou assinar qualquer contrato sozinha. Interessante. E o momento crucial para avaliar se a pessoa tem essa capacidade? É exatamente na hora em que o testamento é feito. A lei é muito clara nisso. Acho que é o artigo 1861 que fala disso. O que importa é a foto daquele momento. Ah, entendi. Se alguém faz um testamento lúcido com 70 anos e 10 anos depois desenvolve Alzheimer, por exemplo, o testamento continua válido. A incapacidade que veio depois não anula o ato feito quando a pessoa era capaz. Certo. E o contrário também vale. Se alguém faz um testamento com 15 anos, ou num período de confusão mental grave, e depois melhora, ou completa 16, 18 anos, aquele testamento feito sem capacidade não se valida sozinho. Teria que fazer um novo. Entendida. A validade congela no momento da assinatura, basicamente. E do outro lado da moeda, quem pode receber algo por testamento? Quem tem a capacidade passiva. Ah, aqui a rede é bem mais ampla. Podem receber as pessoas físicas já nascidas e vivas quando o testador morre, claro. Aham. Também os nascituros, aqueles já concebidos, mas que ainda não nasceram. A herança fica lá, reservada, esperando o nascimento com vida. Que legal. E a lei vai até além. Permite beneficiar filhos que ainda nem foram concebidos de uma pessoa específica que o testador indicar, desde que essa pessoa indicada esteja viva quando o testador falecer. É uma aposta no futuro. Nossa, que interessante é essa possibilidade de beneficiar quem ainda nem existe. E as empresas ONGs podem receber? Podem sim. Pessoas jurídicas, em geral, podem ser nomeadas herdeiras ou legatárias. O testador pode até determinar no próprio testamento a criação de uma fundação com parte dos bens, sabe? Dizendo a finalidade, cultural, assistencial. Entendi. Basicamente, qualquer um que possa ter direitos pode, em princípio, receber. Mas imagino que deva ter algumas restrições. A lei deve proibir certas pessoas de receberem para evitar problema, né? Existem sim, e são proibições importantes para proteger a liberdade do próprio testador. O artigo 1801 lista quem não pode ser beneficiado, mesmo que o testador queira. Ah, é? Quem, por exemplo? A lógica principal é evitar influência indevida, sabe? Não podem receber a pessoa que escreveu o testamento a pedido do testador, o tal do rogo. Certo, o que escreveu.
Nossa, que interessante essa possibilidade de beneficiar quem ainda nem existe. E empresas, ONGs, podem receber? Podem sim. Pessoas jurídicas, em geral, podem ser nomeadas herdeiras ou legatárias. O testador pode até determinar no próprio testamento a criação de uma fundação com parte dos bens, sabe? Dizendo a finalidade cultural, assistencial. Entendi. Basicamente, qualquer um que possa ter direitos pode, em princípio, receber. Mas imagino que deva ter algumas restrições. A lei deve proibir certas pessoas de receberem para evitar problema, né? Existem sim, e são proibições importantes para proteger a liberdade do próprio testador. O artigo 1801 lista quem não pode ser beneficiado, mesmo que o testador queira. Ah, é? Quem, por exemplo? A lógica principal é evitar influência indevida, sabe? Não podem receber a pessoa que escreveu o testamento a pedido do testador, o tal do rogo. Certo, o que escreveu. Nem o cônjuge ou companheiro, ascendentes ou irmãos dessa pessoa que escreveu. Também não podem as testemunhas que participaram do ato. Faz sentido. Para garantir que não teve coação ou auto-benefício ali. Exato. Além deles, tem uma restrição específica para o concubino ou concubina do testador que era casado. A menos que o testador já estivesse separado de fato há mais de 5 anos, ou antes, se a separação não foi por culpa dele ou dela. Entendi. E por último, o tabelião, ou a autoridade perante quem o testamento foi feito ou aprovado, também não pode ser beneficiada. São todas regras para tentar garantir que a vontade ali no testamento seja a mais livre e genuína possível. Compreensível. Além dessas regras de quem faz e quem recebe, o testamento em si tem umas características jurídicas bem definidas, né? Que definem a natureza dele? Sim, são como o DNA do testamento, vamos dizer. Primeiro, é um ato unilateral. Só depende da vontade do testador para existir, não precisa da concordância de ninguém. Uhum. É personalíssimo. Não dá para fazer por procuração, tem que ser a própria pessoa. Ah, é importante isso. É gratuito. O testador não recebe nada em troca por fazer o testamento. E, talvez o mais óbvio, mas fundamental, ele só produz efeitos depois da morte. A eficácia é pós-mortem. É um ato pensado para o futuro, para quando a pessoa não vai estar mais aqui para dizer o que quer. É a autonomia da vontade projetada no tempo. E essa ideia de ser um ato tão pessoal, tão individual, se reflete numa proibição bem específica, certo? Exatamente. O Código Civil proíbe, com todas as letras, o testamento conjunto. Conjunto. Isso quer dizer que 2 ou mais pessoas não podem fazer testamento no mesmo documento. Seja um beneficiando o outro, o chamado testamento recíproco. Tipo um casal. Isso. Ou se os dois beneficiando uma terceira pessoa ou simultâneo. Se a gente pensar no testamento como a expressão máxima da vontade individual, intransferível, essa proibição faz todo sentido. Verdade. Cada um tem que ter o seu próprio testamento. Mesmo que seja um casal com planos idênticos, sabe? Cada um no seu quadrado. Ou melhor, no seu próprio documento. Essa proibição reforça mesmo a individualidade do ato. Para a gente consolidar isso tudo, que tal uns exemplos práticos, baseados no material que a gente recebeu? Ótima ideia. Ajuda a materializar as regras. Vamos lá. Primeiro, Joana tem 16 anos, namora, teve um filho, mas o pai não registrou. Ela quer fazer um testamento para reconhecer o filho e já nomear a avó materna como tutora, caso algo aconteça com ela. Isso é válido? Sim, totalmente válido. Com 16 anos, ela já tem a capacidade especial para testar, desde que esteja lúcida, claro. Certo. E tanto o reconhecimento de filho quanto a nomeação de tutor são disposições não patrimoniais perfeitamente possíveis de fazer em testamento. É um ótimo exemplo do uso do testamento para além dos bens. Legal. Segundo caso. Carlos fez um testamento público no cartório aos 60 anos, super bem das faculdades mentais. Aos 75, infelizmente, ele sofre um AVC grave e perde totalmente o discernimento. O testamento que ele fez lá atrás perde a validade? De forma alguma. O testamento continua válido e eficaz. Como a gente disse, a capacidade é avaliada no momento da elaboração do ato. Ah, verdade. A perda de discernimento posterior não afeta a validade do testamento já feito. Os desígios dele, registrados quando ele podia expressá-los, vão ser respeitados. Que bom. E o último, Pedro é idoso e analfabeto.
Ele pede a Marcos, um vizinho de confiança, para escrever seu testamento particular. Arrogo, né? Isso. Ele hidrodita as vontades, incluindo deixar um carro para o próprio Marcos como forma de agradecer a ajuda. E agora? Opa, aqui temos um problema. O testamento em si, se cumprir os outros requisitos, leitura para as testemunhas, etc., pode até ser válido para as outras coisas que o Pedro deixou. Mas a parte que beneficia o Marcos, o vizinho que escreveu o texto, essa parte é nula. 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 A lei proíbe que quem escreve arrogo seja beneficiado, justamente para evitar qualquer suspeita de que ele tenha influenciado o conteúdo para se dar bem, entendeu? Entendi. O carro não vai poder ser do Marcos por essa via. Nossa, esses exemplos deixam as regras bem claras mesmo. Então, depois dessa nossa conversa toda, explorando desde a história até os detalhes práticos, como a gente pode resumir a essência do testamento hoje? Olha, o que fica claro para mim é que o testamento é muito mais que um procedimento burocrático. É um instrumento jurídico potente, sem dúvida, mas também profundamente humano. Humano, gostei disso. Ele permite organizar a sucessão, claro, mas também manifestar vontades que vão além do patrimônio. Reconhecer um filho, garantir o cuidado de alguém, perdoar, agradecer. E, ao fazer isso, ele tem um potencial enorme de prevenir conflitos, desgastes familiares futuros. Sim. No fim das contas, é uma ferramenta de autonomia, de planejamento e, em muitos casos, de cuidado com quem fica. Concordo totalmente. É uma forma de projetar a própria voz, os próprios valores, os desejos, para um momento em que a gente não vai estar mais aqui fisicamente. Uma maneira de continuar cuidando mesmo depois de partir. E isso nos leva de volta à nossa reflexão lá do começo sobre essa mudança cultural que a gente está percebendo. Fica a pergunta no ar, né? Qual? Se essa tendência de maior abertura para o planejamento sucessório, para o uso de testamentos, continuar a crescer no Brasil, qual o impacto isso poderia ter nas dinâmicas das famílias e na própria agilidade, na tranquilidade com que as heranças são resolvidas no futuro? Será que a gente está caminhando para uma cultura de maior prevenção de briga de família nessa área? Uma excelente questão para a gente deixar ecoando. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise detalhada de hoje sobre a sucessão testamentária no direito brasileiro.